Boa noite a todos e a todas. Meu nome é professor Cleilson Uchoa, sou professor do Instituto Federal do Ceará, campus Limoeiro do Norte, e essa aqui é a nossa webinar das quintas-feiras. Nessa quinta agora nós temos a grande honra de receber aqui o Dr. Vitor Hugo de Oliveira, né, do Instituto Caju, mas por muitos anos foi pesquisador da Embrapa. Pesquisador da Embrapa, iniciando a carreira lá no Acre, né? Foi chefe-geral da Embrapa no Acre, também foi chefe de comunicação e negócios aqui na indústria tropical, e chefe-geral também aqui da nossa unidade. Tem assim, diversos trabalhos periódicos, né? Artigos em eventos, capítulos de livros, publicados mais de 25 capítulos de livros, orientou diversos trabalhos de iniciação científica, diversos profissionais passaram aí por orientação do Dr. Vitor, participando em várias bancas de defesa de doutorado, mestrado, né? Fez parte de cooperações técnicas no Brasil e no exterior, parte de comitê, gestor de estratégias, gestor de programa, colegiado da Embrapa, foi membro do comitê interno da Embrapa no Tropical de 2018 até agora 2019, né? E por motivo de aposentadoria agora em 2019, saiu, mas não parou. É hoje atual diretor-presidente do Instituto Caju Brasil e sede em Fortaleza, que está fazendo um trabalho magnífico e assim louvável na cajucultura aqui do estado de Ceará. Essa cajucultura que precisa de ajuda e apoio. Sem mais delongas, eu deixo a palavra agora com o Dr. Vitor e vamos lá. Ok. Boa noite a todos que nos assistem. Inicialmente, queremos agradecer, em meu nome e do Instituto Caju Brasil, ao Instituto Federal do Ceará, campus de Limoeiro do Norte, na pessoa do professor Cleilson Uchoa, um velho conhecido das épocas de Embrapa, né? Agradecer pelo convite que recebemos para participar deste webinar. Quero parabenizar também o Núcleo de Estudos em Sistemas Agrossustentáveis, né? Acho que é esse o nome, pela iniciativa. E o convite que nós recebemos foi para falar sobre a importância da cajucultura na economia cearense, né? E como o principal produto da cajucultura, no caso, ainda é a castanha, né? E é uma commodity, não dá para a gente falar sobre a sua importância econômica sem conhecer um pouquinho o que acontece na cajucultura mundial, né, em termos de mercado, quais os principais atores deste negócio, tanto em nível nacional como internacional. E neste mapa que vocês estão vendo aí na tela, né, nós podemos ver que a produção mundial de castanha ela está concentrada mais ou menos nessa faixa aqui, né, nesses países que estão na cor um marrom mais escuro, até um laranja, um amarelo claro, né? E essa produção está distribuída basicamente em 3 continentes e em 2 hemisférios, né? Hemisfério norte e hemisfério sul. Na Ásia aqui nós temos a Índia, né? Temos o Vietnã, aqui, essa faixa estreita aqui, o Vietnã. Logo vizinho nós temos o Camboja, que está aqui em amarelo, faz fronteira com o Vietnã. A Indonésia também, que é um outro grande produtor. A China, já mais ou menos aqui nessa região onde eu estou mostrando a seta, tem alguma coisa, mas muito incipiente ainda, mas tem. Depois, no continente africano, que hoje é o maior produtor mundial de castanha de caju, nós vamos já falar com mais detalhes sobre isso. Aqui na África nós temos a Costa do Marfim, que é o maior produtor mundial atualmente, seguido pela Índia. Então, é o grande produtor aqui nessa parte
oeste da África, né, na África Ocidental. Na África, na parte leste aqui, na África Oriental, nós temos Moçambique e temos também Tanzânia aqui. E aqui tem destaques como a Nigéria, que é o grande supridor de matéria-prima do Vietnã, que também é um ator importante em todo esse processo. E aqui temos a América Central, são produções pequenas, mas que contam. El Salvador, por exemplo, produz uma quantidade pequena, mas produz, inclusive, processa. Eu tive a oportunidade de visitar El Salvador, um paísinho pequeno, mas que também produz castanha. E a América do Sul. Na América do Sul, nós temos aqui com destaque o Brasil, mais precisamente a região Nordeste, e aqui a Colômbia também, que também já está começando a exportar, mas não processada, matéria-prima não processada, né? Para vocês terem uma ideia, para o Vietnã, né? Então, o destaque aqui para o Brasil. Então, isso é só para a gente ter uma espécie de um overview sobre a produção, sobre os principais atores, né? Então, e como vocês veem, nós temos aqui no hemisfério norte, se nós traçarmos aqui uma linha imaginária aqui no meio desse mapa mundi, nós vamos ver que o desencontro de safras está justamente em função dessa localização geográfica desses países, né? Tem países que mais ou menos coincidem com a safra do Brasil, outras não, em função de estarem em hemisférios diferentes. Ainda falando de África, né, que na realidade é o grande ator hoje nesse processo, só para vocês terem uma ideia, né, eu acho que vale a pena a gente fazer um recorte rápido para o continente africano, né, como eu já falei, é o principal produtor mundial, onde cerca de 2 milhões de agricultores produzem 56% da castanha de caju que é produzida no mundo. Então, é uma quantidade assim, impressionante. E o número de pessoas envolvidas, né, é muito grande, né? E aqui, nessa área laranja do mapa, então, são aqueles países que eu mencionei para vocês, né? Com destaque aqui para a costa oeste africana aqui, né? Onde se tem Costa do Marfim, Guiné-Bissau, o Benin, né? Só para citar alguns. Bom, e aqui nós temos mais alguns números desse mercado, né? A produção mundial, atualmente, ela está estimada em 3,7 milhões de toneladas de castanha, como vocês podem ver aqui no slide, 3,7 milhões de castanha. As projeções é de que nos próximos 10 anos essa produção deverá subir para 6 a 6,3 milhões de toneladas de castanha, né? Porque existe a taxa de crescimento anual em termos do consumo da amêndoa de castanha de caju, ela está superior a 4% ao ano, né? A amêndoa de castanha de caju, ela é a terceira noz mais consumida no mundo, né? Em termos de market share, ela abocanha uma fatia de cerca de 17% do mercado mundial de nozes, o que não é pouco, né? Um outro dado importante, né, é que cerca de 60% da força de trabalho global envolvido na atividade da cajucultura é composta por mulheres, né? Composta por mulheres, e 90%, como vocês podem ver aqui no slide, estão nas fábricas de processamento. Então, isso é uma, como eu diria, é uma característica assim única no mundo inteiro, essa questão de se ter uma maior força de trabalho envolvida. No continente africano, a mão de obra feminina, inclusive no campo, na área de produção, é maior do que aqui no Brasil. No Brasil existe uma concentração maior nas unidades de processamento de
castanha. Não é à toa que, inclusive, nos bate-papos do Instituto Caju Brasil aos sábados, nós estamos trazendo agora, convidando algumas mulheres empreendedoras para ver se, inclusive, há um maior atrativo de pessoas, de mulheres envolvidas no agronegócio caju, né? Bom, mas vamos dar uma mergulhada agora no nosso terreiro, né? Então, indo aqui para a questão da produção brasileira de castanha de caju. Então, em 2019, conforme vocês estão vendo aí no mapa, a produção brasileira de castanha de caju foi de aproximadamente 139 mil toneladas, né? Para 2020, com base no 7º levantamento sistemático da produção agrícola feita pelo IBGE, a previsão é de que teremos uma produção de 151 mil toneladas aproximadamente. Isso representa um incremento de aproximadamente 7,9% em relação à safra de 2019. 99,4% desse quantitativo aqui, ele origina-se na região Nordeste, né? 99,4%. E na região Nordeste, 90,5% dessa produção é produzida por 3 estados, né? Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, né? Destaque para o Ceará, que responde por 63% da produção nacional de castanha. Então, desse total aqui, nós vimos que 90,5% da produção nacional de castanha é produzida nos 3 estados. Os 9,5% restantes estão distribuídos em 8 estados: Pernambuco, Maranhão, Bahia, Paraíba, Pará, Alagoas, Mato Grosso e Tocantins. Da região Nordeste, apenas um estado não aparece nas estatísticas de produção, que é justamente o estado de Sergipe, né? Inclusive tem o nome Caju na capital, né? Aracaju, mas não aparece nas estatísticas de produção. Bom, olhando agora o Ceará com a lupa, né? Uma lupa de aumento aqui, temos aqui os 6 principais polos de produção de castanha do estado, né? Isso foi isso foi convencionado a partir de uma consultoria feita pela Planer, onde se convencionou a denominação desses 6 polos de produção de castanha, que conjuntamente eles abrangem 61 municípios, né? Então, nós temos aqui o Polo Litoral Leste, o Polo Baixa Caraú, o Polo Metropolitano, o Polo Litoral Oeste, o Polo Extremo Norte e o Polo Cariri, né? Então, cada um com as suas características, né? Esses 2 polos aqui, Litoral Leste e Baixo Acaraú, eles concentram justamente esse aqui, o polo, acredito que vocês estão vendo essa seta aqui que eu estou passando aqui no slide. O polo Litoral Leste e o polo Baixo Acaraú, eles concentram as maiores produções, quase, os últimos dados que nós tivemos acesso, quase 50% da produção de castanha do estado, né? Eles respondem por esse percentual. Já o polo Litoral Leste e o Metropolitano, eles têm uma maior concentração de unidades responsáveis pelo processamento de pedúnculo e suco, né? E no caso do polo metropolitano, é onde estão concentradas o maior número de unidades de beneficiamento de castanha. Já o polo Cariri, que é o mais recente, ele tem um diferencial em termos de, vamos dizer assim, de tecnologia, onde existe as maiores áreas plantadas com
clones de cajueira na precoce, até pelo fato de ter sido mais recente. Bom, em termos de produção de castanha, ainda em relação ao Ceará, né, vale ressaltar aqui o protagonismo do cajueiro anão, que já responde, conforme vocês podem ver aqui nesse mapa, esses dados aqui são super atualizados, aqui já são dados da última reunião do IBGE, que aconteceu a semana passada. Ele nem divulgou ainda esses dados, mas eu estou divulgando, viu, Regina, se estiver me assistindo. Vale ressaltar, então, o protagonismo do cajueiro anão, que já responde por 57,2% da produção cearense de castanha, né? Olhando aqui eu tenho a safra 2019, em azul eu tenho o cajueiro anão, e em laranja o cajueiro comum, cajueiro gigante, né? Então, ele já responde por quase 60% da produção de castanha, embora, né, ele só ocupe 34% da área colhida, né? Então, 34% da área colhida, quase 58% da produção de castanha, né? Enquanto que aqui em laranja, aqui eu tenho um cajueiro comum 2020, né? Que é 2020, laranja 2020, laranja 2020, aqui cajueiro anão, cajueiro comum. Então, a área a ser colhida com o cajueiro anão este ano no Ceará deverá ser de aproximadamente 92 mil hectares, enquanto que a área do cajueiro gigante deverá ficar em torno de 179 mil toneladas, né? Então, então, isso é uma coisa importante, e aqui é digno de nota esse trabalho que o IBGE Ceará vem fazendo em levantar essas estimativas em função do tipo do cajueiro. É o único dentre os estados onde o IBGE levanta a produção de castanha. Isso é super importante, por quê? Justamente para mostrar a vantagem de você usar os clones melhorados de cajueiro. E aqui vale a pena abrir um parênteses, fazer um rápido parênteses para o parente. O parente aqui a que me refiro é o agrônomo Esmerino Gomes Parente, aqui na foto, né, cuja intuição e aguçado senso de observação contribuiu para que, em 1956, ele plantasse as sementes do que viria a ser, anos mais tarde, ou que viria a dar origem aos clones de cajueiro anão precoce, né, que o IBGE hoje está fazendo esse levantamento separado, né, e cujos materiais encontram-se espalhados por esse Brasil e por esse mundo afora, né? Eu mesmo já vi cajueiro anão na Guiné-Bissau, por exemplo. Então, isso aqui é uma coisa que pouca gente, que as pessoas esquecem. Na realidade, eu considero aqui o pai do cajueiro anão precoce, né? O trabalho dele, claro, depois teve uma sistemática com maior rigor científico, né? Inclusive até tendo continuidade pelo José Ismar Parente, depois pelo Levi, o Edson, e eu não vou nem falar todos os nomes aqui. Então, só para mostrar a importância, né, da ciência, né, lá em 1956, né, e as coisas estão começando a acontecer agora, mas é assim mesmo, né, é assim mesmo. Então, o cajueiro anão, né, então, apesar de ter apenas 34% da área colhida, mas responde por 57% da produção. Já que nós estamos falando nessa questão da área colhida, né, fazendo uma correlação com essa questão de emprego, né? Então, a área colhida, como vocês viram, no Ceará deverá ficar em torno de 271 mil hectares, né? Quando eu somar a área colhida do anão com do cajueiro gigante. Para uma área desse tamanho, a Embrapa tem uma fórmula que permite calcular quantas pessoas são empregadas durante o ano. Então, usando essa metodologia da Embrapa, com essa área,
nós deveremos ter em torno de mais de 22 mil empregos diretos no campo. Se eu pegar esses 22 mil empregos aqui e somar os cerca de 55 mil cajucultores existentes no estado do Ceará, mais o quantitativo de pessoal ocupado nas grandes e pequenas unidades de processamento de castanha, do pedunco, incluindo aí as indústrias de suco, todos os coprodutos da cajucultura, eu não estaria sendo otimista em falar que, atualmente, o setor da cajucultura ele emprega em torno de 100 a 110 mil pessoas. Né? Isso não é trivial, né? Esse número não é trivial. Por que não é trivial? Não é trivial principalmente porque é uma atividade que envolve uma cultura que eu diria de alta resiliência, né? E às vezes eu fico assim perplexo de ver no próprio estado do Ceará as pessoas buscando alternativas, né? Vamos cultivar pitaia irrigada. Nós temos aqui uma cultura que possui, que com pouca quantidade de água dá uma resposta absurda, né? Mas é a tal história. Às vezes você está montado em cima do cavalo e fica perguntando, cadê o cavalo? É a mesma coisa aqui quando eu vejo as pessoas prospectando algumas culturas exóticas, quando nós temos uma cultura que já provou por A mais B, que tem resposta, que tem mercado, né? E nós vamos já falar mais um pouquinho sobre isso. Bom, continuando na questão dos números, né? Já que o assunto aqui é a importância da cajucultura na economia do Ceará, vamos dar uma olhada aqui sobre os números referentes à exportação de amêndoa de castanha de caju, né? Versus o consumo interno. Quer dizer, aqui é um confronto entre o que o Ceará exporta, né, e o que é consumido no Brasil. Tá? Não esqueçam que o Ceará responde por 63% da produção de castanha e processa em torno de 90% da castanha produzida no Brasil. Tá? Esses são os últimos números que eu tenho. Então, como a gente até agora só falou vinha falando de produção, né? Eu digo sempre o seguinte: se alguém produz, alguém tem que consumir. Né? Inclusive, eu sou um defensor de que política pública voltada para qualquer cultura, no caso específico da cajucultura, ela tem que olhar o lado de fora da porteira. Ela não pode se prender apenas dentro da porteira. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se alguém produz, alguém vai ter que comprar. Então, as políticas públicas, elas têm que pensar nessa equaçãozinha simples, né? Na medida em que ela estimula a produção, ela tem que estimular a outra ponta. O outro lado é o quê? Consumo, né? Mas vamos ver aqui, mesmo sem a interveniência dos formuladores de políticas públicas voltada para essa questão do consumo, o que se tem verificado é senso comum de que o consumo interno ele vem crescendo. Né? Se a gente olhar esses dados aqui, né, só para que vocês possam se situar, aqui em laranja, né, eu tenho o consumo interno, isso está em toneladas, e em amarelo, aqui claro, eu tenho o volume exportado no período de 2012 até 2019, aqui olhando o eixo do X aqui, né? Então, quando a gente observa esse período, chama a atenção aqui que de 2013 a 2015 ocorre um aumento, né? Um aumento que eu diria até substancial no consumo interno, né? Essa linha aqui laranja. Depois há uma queda aqui em 2016, né? Há uma queda em 2016, para novamente ocorrer um expressivo aumento aqui em 2017 até
2019, quando ela se encontra aqui com o volume exportado, praticamente igual. É bom lembrar aqui, para os mais novos, que na década de 90, praticamente mais de 90% da produção de amêndoa de castanha de caju destinava-se ao mercado externo, né? E uma coisa interessante aqui, né? Esses dados aqui, eles não haviam sido fechados. Nós não conseguimos fechar ainda esse valor. Esse gráfico aqui foi construído numa parceria com o Dr. Fábio Paiva, da Embrapa, né, que nos auxiliou nesse trabalho. E, então, talvez esse número aqui tenha até subido, né? E esse ano, inclusive, mesmo com toda essa questão de pandemia, nunca se verificou um mercado tão aquecido, o mercado interno, eu estou me referindo, de amêndoa de castanha de caju. Hoje, existe, inclusive, claro que nós estamos no início de safra, né? Mas o pessoal que processa castanha está com dificuldade, né? Principalmente as mini fábricas, tal, não está muito fácil. E o preço da castanha está começando a se elevar também. Bom, então, agora, esse consumo, né, só para dar uma ideia para vocês, ele representa apenas 2,5% do consumo mundial, né? Então, quem são os grandes atores nessa história do consumo hoje? Em primeiro lugar, é a Índia, né? A Índia, ela só não passa do Vietnã justamente porque ela é o maior consumidor mundial de amêndoa de castanha de caju. É uma questão, inclusive, cultural. E depois vem os Estados Unidos. Então, são os dois gigantes em termos de consumo. Aí, em terceiro, então esses dois são próximos em termos de volume de consumo. Aí depois você tem a Alemanha, que já guarda uma certa distância em relação, e o segundo, entre o primeiro e o segundo lugar, né? E depois vem um quarto colocado, que é o Brasil, que a distância entre o quarto e o terceiro também é assim, uma coisa de louco. Então, o Brasil, ele responde por 2,5% apenas do consumo interno. Mas o que a gente tem verificado é que, assim, naturalmente, esse consumo vem crescendo assim, de uma maneira muito... eu tinha até o número o percentual de crescimento anual, mas no momento aqui eu não estou recordando. Isso é muito bom, porque nós não podemos depender apenas do mercado externo, né? Veja o caso da Índia e o caso do Vietnã também, que depende basicamente, exclusivamente do mercado externo. Ainda olhando os números aqui, olhando aqui as exportações cearenses. Vamos ver aqui as exportações cearenses de amêndoa de castanha de caju e frutas frescas, né? Vamos ver o desempenho aqui das exportações da cajucultura, falando apenas da amêndoa de castanha de caju em relação às exportações de frutas frescas pelo Ceará, né? Então, que é um outro segmento aqui do agronegócio cearense, né? Esses dados aqui são da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, a SEDET, que é um órgão do governo do estado do Ceará, né? Então, quando a gente analisa esses dados da SEDET, nós podemos verificar que, se eu pegar essa série aqui de 2016 até 2019, a gente vê que as exportações de amêndoa de castanha de caju, que estão aqui em verde, né, na coluna em verde, e em números em amarelo, claro aqui, em todos esses anos, as exportações de amêndoa de castanha de caju superaram as exportações de frutas frescas em termos de faturamento, né? Você vê que aqui em 2019 foram exportados em torno de 99 milhões de dólares, tá? 99 milhões de dólares de amêndoa de castanha de caju. Aqui não está o LCC, tá? Quando a gente soma o que foi exportado
de LCC, que foi em torno de 2 milhões de dólares aproximadamente em 2019, isso aqui passa para 101 milhões de dólares aproximadamente. Quer dizer, são valores assim bem expressivos, mostrando a importância do setor da cajucultura na economia cearense. Quer dizer, gira emprego e renda, né? E quais são os destinos dessas exportações? Para onde é que vai a nossa amêndoa de castanha de caju? Então, aqui nesse mapa, nós temos os principais destinos das exportações, né, com destaque para os mercados dos Estados Unidos, Canadá, aqui eu tenho Alemanha, França, Itália, né, Holanda, né, Holanda vem aqui, e também aqui Argentina e o México. Então, existem outros de menor expressão, mas esses são os principais destinos, né? Vejam, por esse mapa aqui, a gente vê o imenso potencial que o Brasil tem em relação à cajucultura, quando comparado, por exemplo, com o Vietnã. O Vietnã está aqui, onde eu estou mostrando aqui essa setinha. Vocês imaginam a logística que é. O Vietnã, ele compra 60% do que ele precisa para processar. Ele não dá conta. As indústrias dele precisam de um total que excede muito o que eles produzem. Então, de onde é que vem a castanha? A castanha vem aqui, né? Aqui, principalmente da Nigéria, que é o principal fornecedor do Vietnã, faz essa viagem aqui transoceânica e vem até aqui de navio, tá? Essa castanha é processada e daqui vai novamente, vai principalmente para os Estados Unidos, que são os principais compradores da amêndoa vietnamita. Vejam bem, olha aqui, isso aqui seria voo sem escala aqui, né? Voo não, navegação sem escala aqui, uma linha reta aqui para os principais portos americanos. Então, quer dizer, isso é uma vantagem competitiva que o Brasil ele não soube, não está sabendo aproveitar, né? Daqui a pouco quem vai aproveitar isso aqui são os africanos que não estão muito contentes em não agregar valor ao produto castanha. Então, já começa a haver um maior nível de processamento da matéria-prima, ainda é muito pequeno, né? A Costa do Marfim, por exemplo, ela processa em torno de 10% a 15% da amêndoa que ela produz, mas isso é uma questão que nós estamos perdendo isso aqui, né? Estamos perdendo essa vantagem. Bom, então, esse é um mercado, ele tem assim, um potencial muito grande em termos de alternativas, né? Aqui tem um errinho aqui no título do slide, que na realidade são potenciais alternativas, né? Então, até agora a gente só falou praticamente de castanha, que é amêndoa, de castanha de caju, né? E o caju e o pedúnculo, né? Então, nesse diagrama esquemático aqui, nós podemos ter uma breve ideia do quão grande, né, é o potencial dos coprodutos que podem e que são gerados, né, a partir do caju, movimentando pequenos e médios empreendimentos, né? Eu estava falando agora à tarde com o Zé Ismar, eu rodo muito aqui na CE 040 em direção a Aracati e sempre tomo café, né, nesses restaurantes beira de estrada. E é impressionante, alguns deles separam a diversidade de produtos a partir do pedúnculo do caju. É a cajuína, é o canjirão, é o caju cristalizado, é a cachaça, é o licor, é a rapadura. Quer dizer, você tem uma diversidade
muito grande, né? Enfim, um amplo leque de alternativas de coprodutos que contribuem para agregar valor à cajucultura, né? E muitos desses coprodutos a gente vê que são indústria caseira, você vai olhar lá no rótulo, lá, alguns não tem nem registro, tal, mas você vê, ó, produzido em Ocara, Ceará, em Barreira, e vai por aí, né? E isso emprega a gente, né? Gera emprego e renda, né? Outros já vão no nível mais industrial, né? Você tem outros coprodutos aí, já inclusive com inovações, como é o caso da Cajuína Tijuca, hambúrguer já com marcas, né? Leites vegetais, né? Com várias marcas, que é uma delas, o próprio caju de mesa, que tem ocupado espaço bem interessante. Então, aqui são alguns exemplos, né? Então, eu vejo boas perspectivas no pós-pandemia, do ponto de vista de consumo, talvez não tão imediatas, mas elas continuam sendo boas, né? Agora, nós podemos, ou poderíamos ter um melhor desempenho? Eu acredito que sim. Agora, para que isso ocorra, será fundamental focar em alguns fatores críticos de sucesso, né? Como a questão de acesso ao crédito, a questão da reconstrução dos solos onde estão situados esses polos que eu mostrei no início da apresentação, né? São solos, a maioria areias quartzosas, com baixos níveis de matéria orgânica. A questão de apostar na infraestrutura botânica com mudas de qualidade, com materiais clonados, um maior investimento na assistência técnica e extensão rural, que ainda, infelizmente, não consegue, vamos dizer assim, não tem pernas para ocupar todo esse contingente, né, envolvido na cajucultura. A questão do baixo nível tecnológico, que ainda, infelizmente, prevalece. Vocês veem que ainda temos uma área significativa com o cajueiro anão, aliás, com um cajueiro gigante, né? Acho que tem que se atacar essa questão dos pomares senescentes, ou seja, por meio do plantio de mudas, ou por meio da substituição de copa, quando for possível, né? Mas tem um outro ponto aqui que eu considero talvez até um dos mais importantes de todos eles, que é essa questão da articulação da cadeia produtiva, né? Eu acho que, mais do que nunca, é necessário integrar as atividades de produção, de industrialização e comercialização, né? De forma a reduzir a participação de intermediários em todos esses processos, né? Nos processos de comercialização, isso certamente, muito certamente, vai favorecer a melhor articulação de toda a cadeia produtiva do caju, né? Eu acho, inclusive, que esse alto nível de intermediação nessa cadeia, ele não deixa de ser um reflexo da desarticulação da cadeia como um todo, né? Da cadeia de valor como um todo. Então, esta é uma aposta que o setor não pode deixar de fazer, né? Outra questão que eu venho, assim, por meio do Instituto Caju Brasil, a gente vem batendo muito, né? Aquilo que eu falei ainda há pouco. Quer dizer, nós não podemos olhar apenas dentro da porteira. Eu participo de muitos grupos de WhatsApp voltado para a cajucultura, pelo menos uns 10 grupos eu participo, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. E uma coisa que me chama muita atenção é que as pessoas, quando lhe dirigem para fazer perguntas, dizem: olha, eu tenho uma área de tantos hectares e eu quero plantar, qual é o clone que o senhor me recomenda? Quer dizer, a pergunta não deveria ser essa, né? Porque isso é um negócio, né? É um negócio e, como outro qualquer, ele tem que dar lucro. E muitas vezes a pessoa planta lá nos cafundós do Judas, sem ter infraestrutura de escoamento da produção, longe dos centros das indústrias de processamento,
e, de repente, está com a produção dentro da porteira sem saber o que fazer, né? Então, essas questões elas têm que ser levadas muito em consideração, porque depois aí o pessoal começa porque essa atividade não tem futuro, não paga as contas, mas isso é um negócio, né? A agricultura, ele é um negócio, é um empreendimento, e se você vai plantar, você tem que fazer um plano de negócio. Então, essa questão da promoção do mercado interno, ela é super, super importante. Nós temos um mercado nacional com milhões de consumidores em potencial, né? Ao meu ver, os governos estaduais, juntamente com os diferentes elos dessa cadeia, eles eles têm a obrigação de partirem para valer, de partirem com força nessa direção, né? Na direção de promover campanhas para o aumento do consumo do caju, dos seus derivados, né? Ontem eu tive uma notícia muito boa que a Rede Globo vai veicular dentro do AgroEtec, né, o caju. Então, isso é muito bom, acho que é um passo. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Quando eu falo nós, né, o governo, a iniciativa privada. Se o governo não quiser fazer, deixa ele lá, mas o próprio setor tem que se organizar e tem que partir para a luta, né? Tem que partir para a luta e nós não podemos desperdiçar essa safra de vitamina C, né? Então, era isso que eu tinha, assim, para apresentar. O Cleus disse, não vai apresentar muito slide. Eu digo, não, só são 17 slides. Então, eu me coloco à disposição para eventuais questões aí, para a gente bater papo e tal. Era isso aí, pessoal. Doutor Vitor, eu acho que foi até uma maldade que eu fiz com o senhor, botar tanto conhecimento que o senhor tem em 17 slides, viu? Peço até desculpa aí. Coloquei um desafio aí, viu, para você? Coloquei um desafio, mas muito brilhante a sua explanação. Rapaz, revigora nosso entusiasmo com a cultura, viu? Revigora mesmo nosso entusiasmo com a cultura do caju, vendo dados assim tão bem colocados, tão bem descritos, tá bom? Aqui já temos alguns comentários. Eu já falei aqui, a Flávia falou que o senhor se tornou digital influencer da cajucultura, né? Alguns podem ser aqui. O Ronielson Santos, que é aqui da região do Limoeiro do Norte, certo? Grande amigo Rony, produtor, entusiasta também do caju, ele está perguntando, doutor Vitor, se o senhor recomenda qual clone para a produção de castanha em sequeiro. Qual o clone? O senhor recomenda para a produção de castanha em sequeiro? Bom, vai variar muito com a região, mas um clone que tem se adaptado bem para fim de produção de castanha é o BRS 226, né? Esse é um material. Outro material que vem assim com um comportamento muito bom, principalmente nessa região aí pegando Alto Santo, a divisa com Severiano Melo, aí na Chapada do Apodi, é o Embrapa 51 também. É outro material interessante, sob condições de sequeira. Inclusive, o Embrapa 51 com produtividade bem expressiva na região de Severiano Melo. E isso até é a próxima pergunta do Rony. Rony pergunta de novo se o 226 tem resultado bom na região litorânea. Olha, o 226 ele foi desenvolvido originalmente para o semiárido piauiense, né? Com condição assim de umidade bem diferente do litoral leste, principalmente, né? Ou essa região de Pacajus. Aqui nessa região nós ainda não temos resultados bem expressivos, até porque a área plantada com o 226 ainda é muito pequena nessa nossa região aqui. O 226 hoje ele está com um cultivo, uma área mais expressiva no Piauí, como eu já falei, tem uma parte na Serra do Mel, em Alagoinha, que é um distrito de Mossoró, e também, deixa eu me recordar aqui,
Mais ou menos essas duas, três regiões que eu falei. No Ceará ainda é pouco expressiva a área cultivada com o 226. Professor Cleilson, se fosse possível, eu gostaria de fazer uma pergunta ao mestre Vitor Hugo. Everton, você eu vou colocar o seu nome aqui na lista, que eu vou fazer as perguntas aqui do Rodrigo, aí eu abro o microfone para você, tá bom? Ok, muito obrigado. Nada. O nosso amigo aqui, o Rodrigo Diógenes, grande abraço, entusiasta também na Caju Cultura, que faz parte aí do senhor no Instituto Caju, ele pergunta, já que o agronegócio caju é tão importante para a economia do Estado, por que as gestões públicas não têm dado tanta atenção para esse segmento tão importante? Olá, Rodrigo. O Rodrigo, ele é um dos diretores do Instituto Caju Brasil. Aliás, nós temos aqui também o José Ismar, que está nos assistindo, que faz parte do nosso grupo do Instituto Caju Brasil. E tal coisa. Eu mesmo me faço essa pergunta, né? Porque uma atividade assim tão importante do ponto de vista econômico e social, em termos de geração de emprego e renda, que produz, inclusive, numa época em que outras culturas não estão produzindo, né? Que justamente no período seco do ano, porque é que as ações são tão tímidas em relação a esse setor, né? Eu acho que eu vou dizer aqui de uma forma, até eu escrevi um artigo que saiu no boletim do Instituto Caju Brasil, o último boletim agora. O setor da cajucultura, ele não tem tido o respeito que ele merece por parte dos executivos. E não é uma exclusividade do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Piauí, né? Eu acho que eles poderiam, se tivesse um entendimento maior em termos do mercado internacional, do que isso pode gerar de divisas para esses estados, talvez as ações fossem assim, mais efetivas, mais, vamos dizer assim, consistentes, né? Sinceramente, Rodrigo, é difícil, né? E é uma coisa que se eterniza, né? Se eterniza, assim. Eu fico perplexo com essa inação por parte dos executivos. Ótimo. Everton, pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta? O Everton. Ok, Everton Bronzeado, eu sou extensionista rural da Empaé Paraíba e atuo aqui na região do compartimento da Borborema, mais precisamente na cidade de Campina Grande. Vitor, a castanha é uma commodity. Eu gostaria de saber de você se, na sua experiência internacional, se nesses países da África e da Ásia, o pendúnculo do caju é tão bem aproveitado como aqui no Nordeste brasileiro. Olá, Everton. Muito obrigado pela pergunta. O Everton é extensionista da Empaé da Paraíba, de Campina Grande. Um abraço aqui para a nossa querida Paraíba, Everton, e Campina Grande principalmente. Everton, é o seguinte, realmente o Brasil, de todos esses atores que eu mostrei no início da apresentação, ele é o único que assim, tem uma maior atenção em relação ao pedúnculo, embora ainda ocorra um desperdício muito grande. Tem outros países que utilizam na África, mas assim, uma coisa muito rudimentar, né? Alguns, por exemplo, na Guiné-Bissau, eles fazem uma espécie de um aguardente, né? Que o pessoal consome bastante. Em termos de bebida, assim, como a cajuína, coisa. Quando você vai para a Índia, tem uma outra bebida também, que é a partir do caju, que é o fene, né? Que também é muito apreciada, é uma bebida, inclusive, muito cara, né? E também em alguns pratos eles utilizam, mas não tão expressivo. Então, não é igual. Tem o Benin está começando uma experiência bem interessante, inclusive já com marcas de cajuína, né?
A Costa do Marfim está começando a tentativa de instalar uma fábrica com vista à exportação de suco de caju, mas a coisa ainda é muito no campo das intenções. Ok, mas a castanha é considerada uma commodity, não é isso? Sim, a castanha é uma commodity. Inclusive, deixa eu ver aqui, eu tinha até preparado um gráfico sobre isso. Mas é uma commodity e, infelizmente, os preços, por exemplo, no último boletim do Instituto Caju Brasil, a gente divulga todos os meses os preços, as cotações internacionais. Então, a cotação internacional hoje da castanha, por exemplo, se você olhar a Costa do Marfim, ela está na faixa de 80, 90 centavos de dólar. 90, isso aí daria o quê? Daria 4,50, mais um pouquinho. Não sei quanto é que está a cotação do dólar hoje, mas deve mais ou menos estar isso. Mas é uma commodity. Nem sempre o Brasil tem acompanhado esses preços internacionais. Né? Não sei se respondi, Everton. Sim, professor. Obrigado, Everton, pela participação. O José Lúcio, ele faz uma pergunta aqui bem interessante sobre pesquisas e influência em mudanças climáticas na cultura do cajueiro. Se existem pesquisas em andamento sobre este fenômeno e a cultura do cajueiro, doutor Vitor. Rapaz, é uma boa pergunta. Inclusive, ontem no grupo, no grupo do Instituto, alguém colocou até uns mapas com as previsões de chuvas até janeiro, né? Inclusive, uns dados da NASA, né, de mapas de chuva da NASA com previsão até janeiro, mostrando que o período chuvoso esse ano, para nós aqui, deve começar mais cedo. Se isso acontecer, a nossa safra vai ser curta. Né? Quer dizer, a safra atrasou e se começar a chover mais cedo do que normalmente ocorre, né, nós vamos ter uma safra curta. E então alguém fez até uma pergunta nesse sentido aqui. Coincidentemente, hoje, o Zé Ismar me passou, eu ainda não abri, um pouquinho antes de começar aqui, o Zé Ismar me passou um trabalho sobre a questão de chuvas e produção. Eu não abri ainda o trabalho que o Zé Ismar falou. Do ponto de vista de pesquisas, eu não tenho conhecimento. Se a Embrapa tem alguma coisa, né? Não sei se é nesse sentido que o José Lúcio está fazendo a pergunta, né? A pesquisa e andamento sobre a influência das mudanças climáticas na cultura do cajueiro. Se for do que eu estou pensando, não, né? Porque a Embrapa lá de Campinas, eu lembro que há cerca de uns 4, 5 anos fez um trabalho muito interessante sobre o efeito de mudanças climáticas em algumas culturas, como café eu me lembro que era bem uma delas, soja, e que se as mudanças climáticas persistissem, algumas dessas culturas teriam que migrar de regiões e tal. Mas no caso do caju, eu desconheço. Certo. A Flávia fez um comentário aqui interessante que a castanha viaja ao mundo, né? Viaja muito a castanha. Pois é, Flávia. E interessante, a castanha, como todos sabem, ela foi levada pelos portugueses, né? A primeira ocorrência de castanha aqui no litoral foi feita por um frade francês chamado André Tevet. Esse cara passou aqui em 1558, né? E foi ele quem documentou o primeiro livro, dando um relato provavelmente aqui no litoral do Nordeste, onde ele viu os índios colhendo caju e tal. E os colonizadores portugueses levaram isso, né? Lá para a Índia, né? Para Goa, e viajou bastante. Depois Vietnã e tal, mas ele é made in Brasil. Mas viaja muito. Continua viajando. Isso aí foi até uma observação que o
Raquelzinha, eu dou boa noite para todo mundo. Papai está trabalhando. Chegou aqui a rainha. O Rodrigo faz até um comentário interessante, doutor Vitor, que ele fala que em alguns países o caju pendúculo é considerado tóxico, né? Exatamente. O Rodrigo tem uma boa experiência nisso, porque ele tem dado muitas consultorias recentes na África, e ele já, inclusive, ele já tinha me falado isso. Né? Eles têm um verdadeiro, em alguns países, tem um verdadeiro tabu, né? em consumir o caju. Né? Mas lembra um pouco a história da manga para nós aqui. O Isaac Amaral, o grande Isaac, nosso aí engenheiro agrônomo, agrícola, formado aqui pelo IFCE, que trabalhou hoje na Serra da Ibiapaba e região, rodando aí o Ceará, pergunta, em relação às empresas privadas, quais tecnologias temos hoje disponíveis no mercado direcionado ao caju, em relação ao controle de pragas e doenças? Bom, eu não diria em termos de novidade, mas cada vez mais as pessoas estão se convencendo da necessidade de se fazer um manejo integrado de pragas e doenças. Né? Veja a questão do oídio, por exemplo. O oídio é uma doença que até bem pouco tempo não era assim, um problema sério. Né? É recente a questão do oídio. Mas existe controle para o oídio. Só que o controle ele tem que ser um controle prévio. Né? Você não pode assim, deixar para fazer intervenção apenas quando o fungo aparecer. Né? Então, são as técnicas de monitoramento que são a base do manejo integrado de pragas e de doenças. Né? Então, nós temos relatos de, por exemplo, porque ele começa para valer lá no Piauí, naquela região de Pio IX, de Francisco Santos, de Picos, e vai por aí, ele começa para valer até por questão de noites frias, né, que é um prato cheio para a disseminação do agente causal, né? E nós temos relatos de pessoas, de agrônomos lá de Francisco Santos, por exemplo, o município de Francisco Santos, que é um grande produtor ali, também Santo Antônio de Lisboa, que tem conseguido controlar o oídio, numa época dessa, com frutos limpos e tal, fazendo o que manda o figurino, em termos do manejo integrado, do monitoramento e tal. Então, eu diria que essa é uma das novidades, é você fazer isso. Né? E quando a gente fala em pragas, né, não é brincadeira, o cajueiro tem catalogado 115 pragas atacando o cajueiro. Claro que dessas 115 você tem umas 5 ou 6 apenas que são de maior expressão, mas todo ano tem uma novidade. Por exemplo, agora, na região de Aracati, por exemplo, tem uma cochonilha que é o terror dos 7 mares, né? De difícil controle, né? Inclusive não existe ainda estudo, não existe pesquisa, no caso do cajueiro voltado para ela. Até então, a única cochonilha que a gente conhecia era a escama farinha, né? Que dava no caule, no caso do cajueiro. Né? Então, novidade assim seria mais partir para o manejo integrado, né? E em cima disso aí. Né? Eu não sei, Isaac, se a pergunta era nesse sentido. Você falou em termos de tecnologia, né? Seria as técnicas de monitoramento, né? Justamente para, algumas vezes, inclusive, usando essas técnicas de monitoramento, você nem precisa fazer intervenção química. Muitas vezes, com a simples intervenção física, né? O caso da lagarta saia justa, quando você verifica os primeiros, apenas cortando os galhos que estão, né? O caso da broca das pontas, por exemplo, né? Um outro exemplo que, se você fizer um monitoramento, você não precisa depois entrar com um inseticida. Excelente. O Guilherme Barbosa, acho que o Guilherme Barbosa também é nosso aluno aqui no IFCE, ele pergunta: o excesso de chuva, quais prejuízos traz na produção?
Dependendo da época que ocorrer, traz assim, ele prejudica, por exemplo, a questão de queda de frutos, queda de flores, surgimento torna a planta mais suscetível ao ataque principalmente de fungos, né? Por exemplo, essa turma que produz caju de mesa, né? Imagina agora, na época como nós estamos agora, setembro, o pessoal está a todo vapor colhendo o caju de mesa. Vem uma chuva agora, né? É tudo que não pode acontecer, né? Por quê? Porque o cajueiro, assim, do ponto de vista fisiológico, é uma planta que ela precisa de quê? Ela precisa de um período seco bem definido para quê? Para expressar a sua máxima diferenciação floral. Então, tudo tem um calendáriozinho assim bem sincronizado, né? De repente ela está com toda a floração e vem uma chuva aí tudo que é de ruim acontece em termos de surgimento, incidência de doenças, principalmente. Distúrbio fisiológico, vai por aí. O Isaac, o Rony, desculpa, como está o mercado para castanha orgânica? Olha, esse é um mercado que tem acontecido, as pessoas vêm eu diria que ele ainda não está na velocidade que deveria, né? Do ponto de vista de existe mercado, né? Mas a cajucultura orgânica ela ainda não avançou do ponto de vista de vamos dizer assim, de cair na graça do produtor, né? Até por quê? Porque quem fala mais alto nessa história é o quê? É a questão do preço. É a questão do preço. Se você não tem um diferencial de preço assim bem palpável, você prefere continuar no sistema convencional, né? Então, essa é uma questão que ela vai assim se firmar quando realmente a gente tiver regulação de preços no mercado de castanha, né? Onde você tem, o preço aqui da castanha do cajueiro gigante é X. Você tem igual já existe em países da África, né? Infelizmente, nós não temos isso aqui ainda, né? Quer dizer, pagar preços justos, né? Então, castanha orgânica tem um preço diferenciado em relação à castanha do sistema convencional, né? A castanha do cajueiro anão, o preço é esse. Do cajueiro gigante é esse. Do cajueiro cultivado sob o sistema orgânico é esse aqui. Infelizmente, essa coisa não está muito clara ainda. Então, acho que quando isso acontecer, eu acho que a cajucultura orgânica ela decola. Eu acho que ela ainda não decolou. Eu acho que falta, né, doutor Vitor? O caju ele é tão próximo do manejo orgânico que seria um passo até bem interessante a cajucultura migrar para quase toda essa produção orgânica, né? Seria mais um atrativo aí para essa cultura que já tem tantos atrativos, né? Bem interessante. Eu sei que a Tijuca Alimentos, ela tem uma cajuína orgânica, né? Muito boa, por sinal. Muito boa, por sinal. Muito boa. Feito um produto com padrão e a apresentação dele muito bonito, uma latinha, né? Alta qualidade. De alta qualidade. O Guilherme pergunta também, eu não entendi se a Pacajus ainda é vista como a terra do caju. Acho que essa é a pergunta. Se não for essa, seria... Olha, é o seguinte, segundo o IBGE... Polêmica aí, viu, Vitor? Segundo o IBGE, os polos hoje houve assim, uma certa migração, né? Alguns carregam o título ainda, né? Mas você tem no litoral norte, você tem Bela Cruz, né? Você tem Cascavel, Beberibe e tal, Aracati. Você tem grandes produtores, né? Pegando só o município, assim, se for em termos de produção, né? Embora Pacajus tem toda uma tradição, afinal de contas, a primeira indústria foi, né, a Fazenda Guarani, tudo começou lá, a questão dos clones de cajueiro na década de 50,
Então, acho que o título é muito merecido para Pacajus, né? Agora, em termos de produção, de quantitativo, de volume, não é o primeiro. Tá certo. O Isaac é que ele disse que estão trabalhando com um produto com essa técnica com os produtores, sem trabalhar o preventivo, mostrando os produtores e isso impactar menos danos ao bolso, tá certo? Agradece, muito obrigado aí pela resposta, é isso. Assim não tivesse manifestado, porque já são 7h11, eu disse ao doutor Vitor que só ia alugar ele por 1 hora, viu, gente? Eu sei que o tempo dele é muito corrido e tem que trabalhar muito pelo Cajucultura. Pessoal, só para informar que essa palestra ela vai estar na íntegra, com texto, inclusive, no número 11 do Boletim Instituto Caju Brasil, que vai sair agora, no dia 15 de setembro, com ilustração, com texto, com tudo, completo, né? E vai estar disponível para download também. E também aproveitar para fazer um convite que eu falei sobre a questão das mulheres na cajucultura. Infelizmente, eu não vi nenhuma mulher na relação, nenhuma mulher aqui no chat aqui. Nós estamos... Andresa, que é engenheira agrônoma. Eu não vi o nome dela aqui. Ela está aqui. Um abraço. Ela está aqui, tá? Não vi. Eu não estou vendo o nome dela aqui. Mas é o seguinte, sábado sábado passado eu comecei uma sequência de entrevistas com mulheres que estão empreendendo na cajucultura, tá? Estão empreendendo ou estão fazendo pesquisa. Então, sábado passado eu conversei com a Poliana Kemmel, que trabalha inclusive com cajucultura orgânica, né? Sábado agora vou conversar com a Carol Ciotti, que administra uma mini fábrica de processamento de castanha lá na Redonda, em Capuí, né? Trabalho bem interessante que ela está fazendo. E no próximo sábado já tem uma outra pessoa que está trabalhando com a parte de pós-colheita do caju. E mulher também. Vamos valorizar as mulheres nessa história também. Sem dúvida, sem dúvida. É isso. Agradeço ao doutor Vitor Hugo de Oliveira pela excelente palestra, pela aula. Agradeço a todos aí pela participação. Deixo nosso abraço. E abraço também ao pessoal todo que interagiu, o Rodrigo aí, do trabalho que vocês estão fazendo, né? E a todos que nos acompanharam. Um abração a todos. Doutor Vitor, você fica com a palavra para se despedir. Ok, Cleilson, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer a todos que participaram aqui, né? E aguardem novidades do ponto de vista do Instituto Caju Brasil. A partir do mês de setembro, nós vamos começar uma série de eventos online, com os mais diferentes temas, na parte de alternativas para a mecanização da cajucultura, a parte de nutrição mineral do cajueiro, que esse é um tema assim, muito, muito interessante, a parte da utilização do caju na ração animal, só para citar alguns exemplos aqui. Então, fiquem ligados, né? Nós estamos terminando de reformular o site do Instituto, que é www.cajubrasil.org, né? Então, vocês vão encontrar uma série de novidades nesse site, e também vamos abrir uma campanha para adesão de sócios do Instituto Caju Brasil, né? Onde os sócios vão ter direito a participar de cursos online, com descontos diferenciados, uma série de coisas. Vem muita novidade por aí. Excelente. Obrigado a todos e boa noite. Boa noite, Cláudio. Obrigado.